Olá, o meu nome é Heloísa e o tema escolhido para a palestra de hoje é emoções, como administrá-las. Quando a palavra emoção surge, quais são os sentimentos que vêm na sua tela mental nesse momento? Então, apreensão, tristeza, alegria, raiva, empatia, sentimentos inerentes ao ser humano. Mas a partir do momento que você se interessou por essa palestra, provavelmente tem algum sentimento que você está querendo sublimar ou transformar. Para que isso aconteça, a sugestão é um trabalho profundo de autoconhecimento. A necessidade de você entender como você funciona, através da criação de um manual operacional da sua vida. A partir do momento que você entende como você funciona a certos estímulos, vai ficar mais fácil lidar com as suas emoções. Mais ou menos finalzinho da década de 70, início 80, nós tivemos o lançamento de um livro best-seller, Inteligência Emocional. Esse livro define inteligência emocional como a capacidade de sentir, de entender, de controlar e modificar o seu próprio estado emocional e o estado emocional das pessoas que estão ao seu redor. E estamos nós, depois de quase 30 anos, falando novamente sobre inteligência emocional. Mas o porquê disso? Porque nós ainda tropeçamos nesse quesito. Nós ainda confrontamos, nós ainda não conseguimos lidar com a nossa inteligência emocional. Vamos entender um pouquinho mais? A gestão emocional, ela está diretamente ligada à gestão dos seus pensamentos. A gestão da sua mente, ela está conectada à gestão dos seus comportamentos. E por ora, os comportamentos criam condicionamentos. Vamos simular aqui um caso. O executivo tem uma apresentação de um projeto para a diretoria. O pensamento dele naquele momento é um pensamento conectado ao fracasso. Isso não vai dar certo, eles não vão aprovar. Esse pensamento vai criar na mente dele um comportamento. Então ele pode ter uma sudorese, ele pode ficar nervoso e tremer, e esse comportamento cria um condicionamento que toda vez que ele tiver que se apresentar em alguma situação profissional ou não, ele vai travar. Vamos entender um pouquinho mais como é que nós podemos lidar com isso. Vamos aqui utilizar como exemplo um músico que, quando ele tem que se apresentar para uma grande plateia, ele simplesmente fica muito nervoso. Então, nós utilizamos uma técnica chamada mentalização. Junto a ela, uma outra técnica. Vamos primeiro à mentalização. Então, a orientação é que, no caso do músico, ele se visualize chegando no teatro, descontraído, feliz, cumprimentando as pessoas, entrando na sala onde os músicos estão trocando de roupa, cumprimentando, em algo assim muito leve, onde existe ali um clima gostoso, compartilhado, de alegria, de sucesso. Ele se visualiza entrando no teatro, ocupando o seu lugar, afinando o seu instrumento e cria um novo mindset, dessa vez com aquilo que ele efetivamente quer criar, quer ver materializado. Com riqueza de detalhes, quanto mais detalhes ele conseguir colocar ali, melhor. Depois, ele irá visualizar-se já no concerto e, ao final, a plateia
aplaudindo de pé. Quando falamos de gerenciamento das emoções, nós precisamos também compreender como funciona a nossa respiração, pois nós temos na respiração uma poderosíssima ferramenta para transmutar emoções e sentimentos. Vamos imaginar os nossos pulmões como dois pequenos triângulos. Na parte mais baixa desses triângulos, nós temos a maior concentração de alvéolos pulmonares. A parte média desses triângulos seria a intercostal e, por último, a parte mais alta dos seus pulmões. Você vai inspirar pelas narinas e visualizar que enche a parte mais baixa dos pulmões, descontraindo o seu abdômen. Em seguida, na mesma inspiração, você visualiza que as costelas se separam para que o ar chegue até esse local. E por último, a parte mais alta dos pulmões. Observe que sobrou pouco, pois aí tem uma menor concentração de alvéolos pulmonares. Ao soltar o ar, solte o ar da parte alta, da média intercostal e sugue o abdômen. Vamos continuar mais uma vez. Inspire, descontraindo o seu abdômen, no mesmo ciclo respiratório. Permita que as costelas se separem para que o ar ocupe espaço. E por último, o que sobrou para encher dos pulmões? Ao soltar o ar, solte o ar da parte alta, médio intercostal e sugue o abdômen. A relação ar para dentro, abdômen para fora, ar para fora, abdômen para dentro, ela deve fazer parte do seu cotidiano. E desta forma você promove uma reeducação respiratória. Vamos seguir mais um pouquinho? Você já deve ter se surpreendido em algum local público com alguma desavença entre casais. Muito desagradável isso, não é mesmo? Nós acreditamos, na verdade, a gente tem a suposição de esse padrão de comportamento vem das novelas, né? Quando você observa uma novela, o que tem numa novela? Tem intriga, tem traição, tem palavreados que não fazem parte de um cotidiano normal, tem pessoas expressando muita raiva, muito ódio. Querendo ou não, as pessoas olham aquele padrão, copiam e replicam. O pior é esse, é o replicar o padrão, né? Então, observe as suas reações com referência a alguma emoção sua. Se você não está replicando um padrão que você viu os seus familiares fazendo, que você presenciou alguém próximo fazendo, ou até mesmo as novelas. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Existe uma dica muito valiosa para você começar a transmutar as suas emoções. É simplesmente colocar um outro sentimento no lugar. Lembre-se, não há vácuo no universo. Não dá para falar para você, não sinta ódio, mas eu ponho o que aqui agora? Então, vamos entender um pouquinho mais sentimentos opostos, mas muito próximos, tá? A sugestão, o amor em vez da paixão, o zelo ao invés dos ciúmes, a raiva ao invés do ódio, o orgulho em troca da vaidade, a ambição ao invés da cobiça, a admiração em vez da inveja e ainda a precaução no lugar do medo e a sugestão construtiva
em vez da reclamação. Eu acho que você que trabalha no mundo corporativo ou tem alguém que trabalhe muito próximo, já deve ter ouvido falar de algum profissional que tinha habilidades e competências dentro do cargo dele fantásticas. O cara é muito bom naquilo que ele faz. Só que em questão de relacionamentos, ele está ainda engatinhando. Ele briga com todo mundo, do porteiro que demorou para abrir a porta, do valet que demorou para estacionar o carro dele, da senhora que serve o café, que o café ou está frio, ou está sem açúcar, ou demorou para passar. Acho que todo mundo já se deparou com alguém assim. Atualmente, nós percebemos que as pessoas elas são contratadas pelas suas habilidades e pelas suas competências e são demitidas pela forma como elas se relacionam com o outro, com a equipe. Você já deve ter conhecido algum caso assim, não é mesmo? É importante que você detecte qual é o gatilho que aciona esse sentimento que você não quer sentir, que você está querendo transmutar e sutilizar. E aí eu vou dar um exemplo simples, mas eu tenho certeza que você vai guardar esse exemplo e toda vez que sentir esse sentimento, essa imagem virá novamente. Imagine então um alvo e um arqueiro. Esse arqueiro tem na sua aljava várias flechas. Ele tem o poder de pegar uma flecha e simplesmente resolver não atirar. Ele guarda essa flecha. Ele tem aí o domínio sobre 1/3 das suas ações. Ele pode pegar essa flecha, tensionar o arco e desistir. Ele volta, guarda novamente a flecha na aljava. Ele tem o controle sobre 2/3 da sua emoção, da sua ação. Mas ele pode também pegar a flecha, tensionar o arco e soltar. Quando ele fizer isso, ele não tem mais controle sobre essa ação ou sobre essa emoção. Então, nós somos responsáveis sim sobre o que nós sentimos, porque nós temos aí a capacidade de impedir, de simplesmente detonar aquele sentimento quando ele começar a se manifestar. Eu vou dar um exemplo que eu dou sempre nas nossas turmas, nos nossos cursos, nas palestras presenciais, que é o seguinte: você tem uma reunião à tarde, bateu o horário de almoço, você precisa sair para almoçar porque você está com muita fome, mas você não terminou o relatório. Tá? Você termina ali o relatório, atrasa um pouquinho para o almoço. Quando você chega no restaurante, o restaurante está lotado. A tendência é, ali na fila, já começar a reclamar. Então, existe uma coisa muito interessante que é o estímulo da fome. Quando ele é acionado, dessa sensação de fome, que ele é acionado, ele está muito próximo ao estímulo da raiva. Por isso que tem pessoas que quando estão com fome ficam muito bravas. Você conhece alguém assim? Então, sabendo disso, você precisa criar alternativas. Tem ali, agora cada vez mais, um aplicativo que você consiga pedir comida. Você já sabe que você vai chegar num restaurante nesse horário, que o restaurante vai estar lotado. Você está com fome e precisa voltar rápido para o trabalho. Então você precisa arrumar soluções para essas coisas que você já sabe que irão te chatear. Ou se aconteceu alguma coisa e você veio a se chatear, para
e tenta fazer ali o autoestudo de, mas por que você se chateou por aquilo? O que é que está atrás daquilo? Para tentar realmente descobrir qual foi a emoção. Lembre-se, nós somos condicionados, a gente cria condicionamentos, a gente replica condicionamentos, tanto os condicionamentos bons como aqueles que não são tão bons assim e que eu já sei que agora você está querendo transmutá-los. É interessante que você se sinta responsável pelos seus sentimentos e pelas suas emoções. Não dá mais para ficar colocando no outro a responsabilidade sobre o que você sente e a partir desse seu sentimento qual é a sua reação. Você vai precisar de foco para mudar esse sentimento. E a partir da mudança do sentimento, você vai ter um outro resultado, é claro. Tem uma ferramenta muito eficiente que é o feedback. Peça feedback. Pergunte para as pessoas o que ela acha daquela sua reação com referência àquela situação. E ouça. Esteja receptivo para ouvir e mudar, ouvir e se adaptar. É interessante que você saiba exatamente aonde você quer chegar com aquele sentimento ou emoção. Exatamente o que você quer, não do outro, mas de você. Então eu quero sentir agora esse sentimento, não mais aquele outro sentimento. Independente do que vai acontecer externamente, eu tenho o gerenciamento desse sentimento. Existe uma fórmula muito mágica para você lidar com as emoções. 2 palavras podem mudar o resultado de algo que está tenso. Essas 2 palavras, me desculpe, peça desculpas. Eu sei que é muito fácil pedir desculpas quando você tem certeza que você está errado, não é mesmo? Você faz isso, não faz? Agora, o pedir desculpas quando você tem certeza que o outro está errado é bem difícil. Será um exercício que fará da sua vida uma vida mais leve. Eu vou simular aqui uma situação. No trânsito, o farol abriu, você estava ali distraído, a pessoa de trás também deu ali uma cutucada na traseira do seu carro. Vocês descem do carro e se a sua atitude já for uma atitude, poxa, olha só, eu estava distraído, me desculpe, você simplesmente desarma a outra pessoa. Agora, se você sair do carro já com os ânimos inflamados, já gritando, com certeza vai dar uma grande oportunidade para o outro entrar exatamente nessa mesma vibe. E aí, uma discussão e um impasse que às vezes desnecessários, completamente desnecessários. Então, fica a dica de você acrescentar ainda mais no seu vocabulário, no seu diálogo, a palavra me desculpe. Você não quer uma vida leve? Você não quer ser feliz? Tem até um ditado que diz assim: eu quero é ser feliz, eu não quero ter razão. Vale muito a pena. Quando você aciona esse dispositivo, você começa a criar novas sinapses. Essas sinapses vão ajudar você a transmutar várias emoções e vários sentimentos.
Aqui fica a dica de você ter sempre no seu radar a autorresponsabilidade. Quando você faz isso, você vai sentir um empoderamento. E esse empoderamento vai simplesmente melhorar a sua autoestima. E afinal de contas, isso não tem preço, não é mesmo? Gerir as emoções não é apenas cuidar do que você sente, mas também do que você pensa, ainda da forma como você se comporta. Tudo isso está muito conectado e atua na formação de crenças que podem ser limitantes e impactarem diretamente na sua felicidade. Vamos entender um pouquinho mais? Quando você tem uma emoção que segue num sentido e o seu pensamento em outro sentido, você tem aí uma grande perda de energia. Eu vou dar um exemplo. Você está sentindo ciúmes e o seu pensamento é visualizar o foco dos ciúmes interagindo com outras pessoas. Vamos mudar isso. Qual é a sugestão? Você tem uma emoção e você vai direcionar essa emoção para o pensamento que você quiser naquele momento. Vamos experimentar nos ciúmes. Você sente ciúmes e o seu pensamento. A pessoa está interagindo com os amigos, faz parte a amizade, eles se dão muito bem. Vamos experimentar? Uma outra técnica muito importante para que você sublime as emoções mais pesadas, aquilo que você já decidiu que não quer mais para a sua vida, que não quer mais sentir, são as técnicas de meditação. Eu vou sugerir para você uma técnica muito simples para que você comece já. Eu vou pedir para projetar aqui um círculo amarelo. Eu quero então que você fixe o seu olhar nesse círculo amarelo. Sem julgar, apenas observe o círculo amarelo e assim que essa imagem estiver bem nítida na sua tela mental, você fecha os olhos e reproduz essa imagem. Caso essa imagem simplesmente se dissipe, desapareça, abra novamente os olhos, fixe novamente essa imagem nesse círculo amarelo. Somente o círculo amarelo, sem julgar. Concentre-se. Continue posteriormente a utilizar todas essas dicas que eu passei para você. As dicas de observar a sua emoção e transmutá-la por um outro sentimento. A técnica de mentalização para criar um novo mindset daquela situação. Acrescente as técnicas de respiração, reeducando a sua respiração, ampliando a sua consciência. E ainda a técnica de meditação, concentrando a sua atenção em um único foco. E eu sugeri um círculo amarelo. E eu gostaria que você refletisse o que é que você aprendeu com essa palestra de hoje e depois colocasse nos comentários. Espero que você tenha aproveitado. Se gostou, compartilhe esse vídeo. Por hoje é só. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau!